Olá, seja muito bem-vindo. A realidade não é mais o que parece, pois a revolução quântica começou e ninguém está percebendo. Acomode-se no mistério, pois a barreira entre o sonho e a matéria acaba de ser rompida pela ciência. Você sabia que o Prêmio Nobel de 2025 confirmou o inimaginável, revelando que objetos grandes e visíveis podem desafiar as leis da física e se comportar como fantasmas, questionando a solidez de tudo o que nos cerca? Sempre nos disseram que a estranheza quântica era exclusiva dos átomos invisíveis, algo distante da nossa visão. Mas a prova do tunelamento em escala macroscópica mudou tudo. Se um circuito elétrico sólido pode atravessar uma barreira de energia proibida simplesmente por não estar em lugar nenhum e em todos os lugares ao mesmo tempo, será que a própria realidade física que você toca agora é feita de matéria ou apenas de informação? Nesta jornada, seremos guiados pelos passos exatos dessa descoberta proibida. Começaremos desvendando como John Clarke, Michel Devoré e John Martinez desafiaram a lógica para tratar circuitos elétricos pesados como se fossem poeira de luz. Vamos atravessar o mistério do tunelamento quântico macroscópico, explorando o que já é certeza e o que ainda desafia a razão, até chegarmos à fronteira final, o momento em que essa tecnologia sai do laboratório para redefinir o futuro da computação e a própria natureza da realidade que você acredita ser sólida. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Vai lá, é rapidinho e não custa nada. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. É sério. É a sua energia que faz o universo para o sono continuar se expandindo junto com você. Vamos juntos até o fim. Fecha os olhos e deixa a ciência te guiar. Para entender a verdadeira dimensão dessa descoberta, precisamos primeiro olhar para a forma como a humanidade sempre enxergou a própria realidade. Imagine o mundo físico como um imenso oceano silencioso e estável. Tudo o que nos cerca, desde as paredes da sua casa até as montanhas distantes, parece ter um lugar definido e imutável no espaço. Nós crescemos aprendendo e sentindo que a matéria é sólida, que as coisas ocupam um espaço único e que para ir de um ponto a outro é preciso atravessar o caminho que existe entre eles. Essa é a lógica da nossa vida, a regra absoluta do mundo grande, pesado e visível onde eu e você existimos. É uma regra que nos traz conforto, pois sugere que o universo é previsível e que o chão sob os nossos pés não vai desaparecer de repente. Durante a maior parte da história da ciência moderna, vivemos sob uma espécie de acordo silencioso, uma divisão rígida que separava o universo em dois reinos distintos que pareciam não conversar entre si. De um lado, havia o nosso mundo, o chamado mundo clássico, governado pelas leis confiáveis de Isaac Newton. Nesse reino, se você solta um objeto, ele cai. Se você encontra uma parede, você para. É o mundo da certeza, onde a causa sempre precede o efeito de maneira clara. Do outro lado, porém, existia o mundo microscópico, o reino invisível dos átomos, dos elétrons e das partículas subatômicas. Nesse lugar minúsculo, a mágica acontecia livremente e as regras do senso comum eram destroçadas. Lá embaixo, na escala do invisível, as partículas podiam estar em dois lugares ao mesmo tempo. Podiam se comportar como ondas espalhadas pelo espaço e, o mais impressionante de tudo, podiam atravessar obstáculos sólidos como se fossem fantasmas, um fenômeno que os físicos chamaram de tunelamento. Nós aceitávamos essa estranheza, mas com uma condição inegociável. Essa magia deveria ficar trancada lá no fundo, na escala do muito pequeno. Acreditávamos piamente que assim que você juntasse muitos átomos para formar algo grande, como um grão de areia, um fio de cabelo ou um circuito elétrico, a mágica desaparecia instantaneamente e a solidez tomava conta. Era como se a complexidade e o tamanho fossem os guardiões da normalidade, impedindo que o caos quântico vazasse para a nossa rotina. Essa fronteira parecia intransponível, uma muralha invisível que protegia a nossa sanidade e a estrutura das coisas. Acreditava-se que o ruído, o calor e a interação de bilhões de átomos uns com os outros anulariam qualquer comportamento estranho, garantindo que a sua cadeira continuasse sendo apenas uma cadeira
e que você nunca atravessasse uma porta fechada sem querer. Mas a história que começamos a explorar agora, a jornada que culminou no Prêmio Nobel de 2025 para John Clarke, Michel Devoret e John Martinez, nasce justamente da ousadia, ou talvez da teimosia, de olhar para essa muralha aparentemente eterna e perguntar: será que ela existe mesmo, ou é apenas uma limitação da nossa engenharia? Para visualizar a beleza do que esses três visionários fizeram, precisamos transportar a nossa imaginação para o cenário onde essa revolução nasceu. Não foi em um momento de explosão, barulho ou caos, mas em ambientes de extremo silêncio, controle e frio. A física quântica, em sua essência mais pura, é muito tímida. O calor é o inimigo, pois ele é o movimento desordenado das partículas, o barulho térmico que agita tudo e destrói a delicada dança quântica. Para que um objeto grande e artificial pudesse mostrar sua alma quântica, ele precisava ser acalmado até um estado de quase morte energética. Imagine laboratórios onde a temperatura desce a níveis mais frios do que o vácuo do espaço profundo, chegando muito perto do zero absoluto. É nesse cenário congelado, onde o tempo parece quase parar e a vibração da matéria cessa, que a barreira entre o real e o impossível começa a se dissolver. Foi nesse ambiente de quietude absoluta que a ideia de tunelamento quântico macroscópico deixou de ser um delírio teórico de quadros negros para se tornar uma possibilidade experimental. Vamos tentar visualizar juntos o que isso significa, pois é uma das imagens mais poéticas que a natureza nos oferece. Imagine uma pequena bolinha de gude presa dentro de uma tigela funda. No nosso mundo clássico, se a bolinha não tiver energia suficiente, ou seja, velocidade suficiente para subir pelas paredes inclinadas da tigela e pular para fora, ela ficará presa lá para sempre, imóvel no fundo, refém da gravidade e da forma sólida do recipiente. Isso é o que a física clássica diz. Sem energia, não há movimento, não há travessia, não há liberdade. Mas no mundo quântico, a regra é fundamentalmente diferente e muito mais fascinante. A partícula não é apenas uma bolinha sólida e definida. Ela é também uma onda, uma nuvem de possibilidades que se espalha suavemente pelo espaço e pelo tempo. Mesmo sem energia para subir a parede da tigela, existe uma pequena chance, uma probabilidade matemática real de que a onda vaze através da parede sólida. E de repente, sem nunca ter subido a borda, a partícula aparece instantaneamente do outro lado, livre. Ela atravessa a barreira impenetrável, como se tivesse cavado um túnel secreto através da própria realidade. Esse é o tunelamento, é o fantasma atravessando a parede. Nós já sabíamos há muito tempo que elétrons individuais faziam isso o tempo todo. Na verdade, o Sol só brilha e muitos dos nossos dispositivos eletrônicos só funcionam por causa disso. Mas a grande questão, o mistério que tirava o sono dos físicos e que parecia insolúvel era: será que um objeto inteiro, composto por bilhões e bilhões de elétrons agindo juntos, poderia fazer a mesma coisa? Será que uma corrente elétrica inteira, que é algo macroscópico, algo que podemos medir com instrumentos comuns, poderia atravessar uma barreira proibida como se fosse um único espírito coletivo e sincronizado? Essa pergunta era considerada quase absurda pela maioria da comunidade científica. Um objeto macroscópico tem atrito com o mundo. Ele interage com o ambiente, perde energia, sofre interferências. Manter bilhões de elétrons perfeitamente organizados para que todos eles, juntos, como um coral perfeito, cantando a mesma nota, decidissem atravessar a parede ao mesmo tempo, parecia estatisticamente impossível. Seria como esperar que todas as moléculas do seu corpo decidissem, por puro acaso e ao mesmo tempo, atravessar a parede do quarto. A probabilidade era tão baixa que era considerada nula na prática. Mas é aqui que entra a genialidade humana e a persistência de décadas. John Clarke, trabalhando na Universidade da Califórnia, em Berkeley, começou a investigar profundamente dispositivos chamados SQUIDs. Não precisamos nos preocupar com a complexidade técnica do nome agora, mas pense neles como anéis mágicos feitos de metais supercondutores. Quando esses anéis são resfriados a temperaturas extremas, a eletricidade flui neles sem nenhuma resistência, rodando para sempre sem perder força.
Clarke e mais tarde seus colegas Michel Devoret e John Martinez perceberam que, sob condições muito específicas, o fluxo de eletricidade nesses anéis não se comportava como um fluido contínuo e pesado, mas sim como aquela bolinha de gude quântica. Eles construíram um experimento delicado, uma armadilha para capturar o impossível. Eles criaram um cenário onde a corrente elétrica, algo grande e mensurável, se deparava com uma barreira de energia intransponível. Pela lógica do mundo que conhecemos, a corrente deveria ficar presa, estagnada. Mas no silêncio profundo do laboratório, monitorando os sinais mais fracos que a tecnologia humana podia detectar, eles começaram a ver o que não deveria acontecer. O estado elétrico do circuito mudava espontaneamente. A corrente saltava de um nível de energia para outro, atravessando uma barreira que, classicamente, deveria ser sólida e fechada. Não era um elétron fugindo sozinho, era o estado coletivo de todo o sistema, uma entidade macroscópica, comportando-se como se não tivesse massa, como se fosse pura probabilidade flutuando no vazio. Esse foi o momento exato em que a muralha caiu. Eles provaram contra todas as expectativas que não existe uma lei fundamental na natureza que proíba o mundo grande de ser mágico. A única coisa que nos impede de ver objetos do cotidiano fazendo tunelamento é a sujeira do ambiente, a complexidade e o calor, e não uma regra absoluta do cosmos. Ao isolar esses circuitos do caos do mundo exterior, eles revelaram que a mecânica quântica é, na verdade, a lei universal que rege tudo, do menor grão de poeira às maiores estrelas. O mundo clássico, sólido e previsível onde vivemos é apenas uma ilusão estatística, uma média borrada de um universo que, no fundo, é feito de saltos, incertezas e conexões invisíveis. Imagine a sensação desses cientistas ao olharem para os dados frios na tela e perceberem que haviam trazido o fantasma para o mundo das máquinas. Eles não estavam apenas observando um fenômeno curioso da natureza. Eles estavam abrindo a porta para uma nova era da existência. Se podemos controlar o tunelamento em circuitos grandes, podemos construir máquinas que não apenas calculam, mas que operam com a mesma fluidez dos sonhos, onde estar em dois lugares ou atravessar barreiras não é erro, é recurso. O Prêmio Nobel de 2025 não foi apenas por uma invenção técnica, foi pelo reconhecimento de que a fronteira entre o aqui e o lá, entre o sólido e o etéreo, é muito mais tênue do que jamais ousamos imaginar. E agora que essa porta foi aberta, a realidade nunca mais será a mesma. Agora que atravessamos a muralha do impossível e aceitamos que a solidez da matéria pode ser permeável, precisamos entender como essa nova realidade respira e se comporta quando não estamos olhando. Se no bloco anterior nós vimos a porta se abrir, agora vamos entrar na sala e observar a vida secreta desses objetos que desafiam o senso comum. Para fazer isso, convido você a deixar de lado por alguns instantes a lógica rígida que governa o nosso dia a dia, a lógica do relógio, do trânsito e das decisões binárias, e a mergulhar na fluidez de um mundo onde as escolhas não excluem umas às outras, mas convivem em uma harmonia perfeita e silenciosa. A nossa rotina, a vida como a conhecemos, é construída sobre a tirania do ou. Você está acordado ou está dormindo? A luz está acesa ou está apagada? Você vai para a esquerda ou para a direita? Essa é a base da nossa experiência humana. E até muito recentemente, era também a base inquestionável de toda a tecnologia que construímos. Os computadores que usamos para trabalhar, para nos comunicar e até para ouvir esta história, funcionam como interruptores microscópicos extremamente rápidos. Eles são os guardiões da certeza. Ou passa corrente elétrica, representando o número 1, ou não passa corrente, representando o número 0. Não existe meio termo, não existe dúvida, não existe a névoa suave da indecisão. É um mundo de sim e não, preto e branco, sólido e previsível. Mas a descoberta de John Clarke, Michel Devoret e John Martinez nos apresentou a uma nova forma de existência, uma vida tecnológica que imita a natureza dos sonhos mais do que a frieza das máquinas. O tunelamento quântico macroscópico não é apenas sobre atravessar paredes,
é sobre a capacidade de estar em dois estados contraditórios ao mesmo tempo, sem entrar em conflito. Imagine na quietude da sua mente um anel de metal supercondutor, aquele mesmo circuito que descrevemos antes, flutuando no frio absoluto do laboratório. Nesse anel, a eletricidade pode fluir no sentido horário, como os ponteiros de um relógio, ou no sentido anti-horário, voltando no tempo. No nosso mundo clássico, a corrente teria que escolher um lado. Ela teria que se decidir. Mas no estado de graça quântica, protegido do calor e do ruído, a corrente faz algo maravilhoso. Ela flui para os dois lados simultaneamente. Tente visualizar isso não como um erro, mas como uma expansão da liberdade. A corrente elétrica, que é algo físico, composto por oceanos de elétrons, não precisa optar. Ela abraça todas as possibilidades. Ela é, ao mesmo tempo, um sim e um não, um ida e um volta. Essa condição, que os físicos chamam de superposição, é a rotina natural desses novos objetos. É como se a realidade, quando deixada em paz, preferisse não se definir, preferisse flutuar em um mar de potencialidades infinitas. E é exatamente essa capacidade de sustentar contradições que torna a revolução quântica tão profunda. Ela nos mostra que a definição rígida das coisas é uma imposição do nosso olhar, uma cicatriz causada pela interação com o ambiente, e não a verdadeira natureza do universo. Essa vivência do tema quântico muda completamente a forma como pensamos sobre informação e memória. Pense em uma biblioteca imensa, com corredores infinitos, cheios de livros. Um computador clássico, o bit tradicional, é como um bibliotecário muito rápido e eficiente, mas limitado. Ele corre por um corredor de cada vez, pega um livro, lê, devolve e corre para o próximo. Ele pode ser veloz, mas ele é linear. Ele vive no tempo sequencial, um passo depois do outro. Já o circuito quântico, vivendo nessa superposição macroscópica, não percorre os corredores. Ele se torna a biblioteca inteira. Ele está em todos os corredores, lendo todos os livros ao mesmo tempo, em um único instante de onipresença. A rotina dele não é feita de sequência, mas de simultaneidade. Mas como essa vida dupla se sustenta? Como algo grande pode viver nessa incerteza sem colapsar? O segredo e a beleza da engenharia por trás do Prêmio Nobel de 2025 reside na delicadeza. Esses circuitos, que agora chamamos de bits quânticos ou qubits, são as coisas mais sensíveis que a humanidade já criou. Eles sentem o universo com uma intensidade que nós mal podemos compreender. Qualquer vibração, qualquer partícula de luz perdida, qualquer flutuação magnética vinda de fora é suficiente para destruir a mágica, forçando o sistema a escolher um estado e voltar a ser um objeto comum e sem graça. A vida de um qubit é, portanto, uma meditação profunda e isolada. Para funcionar, para manter seu poder de tunelamento e superposição, ele precisa estar blindado do caos do mundo. É uma metáfora poderosa para o nosso próprio estado de relaxamento. Assim como você precisa se afastar do barulho, das luzes fortes e das preocupações para entrar no mundo dos sonhos, o circuito quântico precisa de silêncio absoluto para manifestar sua verdadeira natureza. É no isolamento que a magia acontece. É quando o mundo externo se cala que as fronteiras internas se dissolvem e o impossível se torna natural. Os cientistas premiados não apenas observaram isso, eles aprenderam a conversar com esses sistemas sem acordá-los desse transe. Eles desenvolveram formas de enviar perguntas para esses circuitos, perguntas matemáticas complexas, e receber respostas sem quebrar o delicado estado de superposição. Eles aprenderam a dançar com a incerteza. Imagine a paciência necessária para manipular algo que está e não está lá ao mesmo tempo. Michel Devoret comparou isso a tentar segurar um floco de neve sem derretê-lo, ou tentar guiar um pensamento sem interrompê-lo. É uma engenharia da suavidade, onde a força bruta não tem lugar e onde o controle deve ser exercido com a leveza de um sopro. Essa nova forma de vida artificial nos convida a repensar a própria textura da realidade. Se circuitos feitos de alumínio e silício, materiais que extraímos da Terra, podem acessar essa dimensão de possibilidades infinitas,
Isso significa que a matéria bruta carrega em si uma semente de sonho. A rigidez que vemos nas pedras, nos metais e nos objetos do cotidiano é apenas uma casca, uma armadura que esconde essa natureza fluida e vibrante. O tunelamento quântico macroscópico nos diz que, no fundo, tudo anseia por atravessar barreiras, tudo deseja estar em mais de um lugar, tudo quer se conectar. Ao trazer essa realidade para a nossa vivência, começamos a perceber que talvez a nossa própria mente funcione de maneira semelhante. Quando você sonha, você não está preso às regras da lógica binária. Você pode estar em uma casa que é, ao mesmo tempo, a sua casa de infância e um lugar que você nunca viu. Você pode ser você e outra pessoa. O tempo pode correr para frente e para trás. No sonho, a sua consciência vive em superposição, aceitando verdades contraditórias, sem questionar. Talvez o que Clark, Devoret e Martinez tenham descoberto nos circuitos frios de seus laboratórios seja a versão física e eletrônica daquilo que nós experimentamos todas as noites quando fechamos os olhos. Eles criaram uma máquina que sonha, e essa máquina não sonha sozinha. A grande revolução que estamos presenciando é a capacidade de conectar esses sonhos. Quando dois desses circuitos são colocados próximos, eles começam a sincronizar suas incertezas. Eles entram em um estado de emaranhamento, onde o sim e não de um passa a depender intimamente do sim e não do outro. Eles formam uma teia de probabilidades que cresce exponencialmente, criando um espaço de computação que é vasto demais para ser mapeado pela lógica clássica. É uma nova forma de viver a informação, não como dados frios armazenados em gavetas, mas como um fluxo vivo, orgânico e interconectado. A rotina desses laboratórios de ponta mudou drasticamente com essa compreensão. Não se trata mais apenas de soldar fios e medir voltagens. Trata-se de orquestrar estados de existência. Os físicos se tornaram, de certa forma, guardiões do silêncio, protetores dessa fragilidade quântica. Eles sabem que estão lidando com algo que é, paradoxalmente, a coisa mais poderosa e a mais vulnerável do universo. O poder de atravessar paredes vem acompanhado da necessidade de proteção absoluta. Enquanto você visualiza esses anéis de metal brilhante, suspensos no vácuo escuro e frio, pulsando com correntes que vão e vêm simultaneamente, sinta como isso ressoa com o seu momento presente. Você agora está em um estado de transição entre a vigília e o sono, entre o pensamento focado e o devaneio solto. Você está, de certa maneira, praticando o seu próprio tunelamento, permitindo que a sua consciência atravesse a barreira do dia para a noite, do cansaço para o descanso. A física apenas confirmou com equações e experimentos aquilo que a intuição humana sempre soube, que as barreiras não são o fim da estrada, mas apenas convites para encontrarmos uma nova forma de passar. E é nessa passagem suave, nessa aceitação da fluidez, que encontramos o verdadeiro repouso. A matéria não é uma prisão. Ela é um portal e nós acabamos de encontrar a chave para deixá-la aberta. Agora que já aceitamos a existência dessa realidade dupla e fluida, convido você a dar mais um passo em direção ao interior desse mistério. Vamos sair do campo das ideias e das sensações para entrar na arquitetura física, na engenharia silenciosa e nos mecanismos profundos que tornam tudo isso possível. Se antes olhamos para o efeito mágico, agora vamos examinar a varinha. Ou melhor, o mecanismo de relógio extremamente delicado que John Clark, Michel Devoret e John Martinez construíram para capturar o fantasma quântico. É fascinante pensar que, para tocar o etéreo, a humanidade precisou construir as máquinas mais complexas e sensíveis da sua história. Não há nada de improviso aqui. Cada átomo desses dispositivos está onde está por uma razão estratégica, desenhada para enganar as leis do mundo clássico e permitir que o universo oculto se revele. O coração dessa tecnologia, o elemento secreto que permite que um circuito elétrico sólido se comporte como um átomo, é algo chamado de junção Josephson. Guarde esse nome como se fosse uma peça de joalheria rara, pois é ele que define a era moderna da física. Imagine dois pedaços de metal supercondutor, materiais onde a eletricidade flui sem nenhuma resistência, como uma água perfeita deslizando sobre o gelo.
Agora imagine que esses dois pedaços são separados por uma barreira extremamente fina, uma camada de óxido isolante que é tão delgada, mas tão delgada, que tem a espessura de apenas alguns átomos. É uma barreira quase inexistente, um quase nada colocado propositalmente no caminho da corrente elétrica. No mundo comum, essa barreira seria o fim da linha. A eletricidade bateria nela e pararia, como um carro diante de um muro. Mas lembra-se das estratégias do tunelamento que discutimos? É exatamente nessa junção, nesse espaço ínfimo entre os dois metais, que a mágica é forçada a acontecer. A junção Josephson age como um portal. Ela cria um estrangulamento no fluxo da realidade, obrigando os elétrons a usarem seus poderes quânticos para atravessar. É ali nesse silêncio microscópico, entre duas placas de metal, que a corrente elétrica perde sua identidade de coisa sólida e se torna uma onda de probabilidade, saltando de um lado para o outro sem tocar o meio. Sem essa junção, o circuito seria apenas um pedaço de metal frio e sem vida. Com ela, ele ganha uma alma não linear. Ele ganha a capacidade de sentir e reagir ao mundo de forma quântica. Mas a estratégia desses cientistas laureados foi muito além de apenas criar uma barreira. Eles tiveram a visão genial de tratar esse circuito artificial como se fosse um átomo natural. Pense nos átomos que compõem o seu corpo. Oxigênio, carbono, hidrogênio. Eles são obras da natureza, com níveis de energia fixos e imutáveis. Você não pode mudar a forma como um átomo de hidrogênio funciona. Ele é o que é desde o início do universo. Mas Clark, Devoret e Martinez perceberam que, usando capacitores, indutores e as junções Josephson, eles poderiam desenhar e construir um átomo artificial. Um átomo gigante, visível a olho nu, impresso em uma placa de circuito, mas que obedecesse às mesmas regras de energia de um átomo microscópico. Essa é a grande virada estratégica, a engenharia da natureza artificial. Eles desenharam circuitos que possuem uma escada de energia. Imagine uma escada onde os degraus não estão à mesma distância um do outro. O primeiro degrau está perto do chão. O segundo está um pouco mais alto. O terceiro, muito mais alto. Essa irregularidade é crucial. Se os degraus fossem todos iguais, como em uma escada comum, a energia subiria e desceria sem controle, como um pêndulo balançando para sempre. Ao criar uma escada com degraus desiguais, o que os físicos chamam de anarmonicidade, eles conseguiram isolar apenas os dois primeiros degraus, o 0 e o 1. Eles criaram um sistema que pode ser controlado com precisão absoluta, forçando o átomo artificial a ficar apenas onde queremos que ele fique. É uma forma de domesticar a energia, de criar um lar estável para a informação quântica dentro de um objeto feito pelo homem. Para que esse átomo artificial sobreviva, no entanto, ele precisa de um ambiente que é uma obra-prima de isolamento. A maior estratégia por trás dessa revolução não é o que colocamos no circuito, mas o que tiramos dele. O inimigo mortal do estado quântico é o ruído, e o ruído está em todo lugar. O calor é ruído, a luz é ruído, as ondas de rádio das estações de música, os sinais de celular, até mesmo a radiação cósmica que sobra do Big Bang e permeia o universo, tudo isso é um grito ensurdecedor para um qubit sensível. Se qualquer uma dessas ondas tocar o circuito, o estado de superposição colapsa, o sonho acaba e o átomo artificial volta a ser apenas um pedaço de metal. Por isso, a casa desses circuitos é um dos lugares mais fascinantes da Terra. Eles vivem dentro de refrigeradores de diluição, máquinas que parecem candelabros dourados de cabeça para baixo, cheias de tubos e espirais. A estratégia aqui é a de criar bonecas russas de proteção, camada após camada de blindagem. A parte mais externa protege contra o calor da sala. A próxima camada, mais fria, protege contra a radiação infravermelha. Mais fundo, existem escudos magnéticos feitos de metais especiais que sugam os campos magnéticos da Terra, criando um vácuo magnético quase perfeito. E lá no centro, no coração dessa fortaleza de silêncio, está o chip, resfriado a uma fração de grau acima do zero absoluto. É um frio tão intenso que o movimento atômico praticamente cessa,
criando o palco de quietude necessário para a dança quântica. Mas aprofundando ainda mais nesse mecanismo, encontramos outro segredo: o comportamento dos elétrons nesse frio extremo. Em temperatura ambiente, os elétrons são como uma multidão desordenada em uma praça, cada um correndo para um lado, batendo uns nos outros, gerando calor e resistência. É uma confusão individualista. Mas quando descemos a temperatura para perto do zero absoluto, algo poético acontece nos materiais supercondutores usados nesses circuitos, como o alumínio ou o nióbio. Os elétrons, que normalmente se repelem porque têm a mesma carga negativa, começam a sentir uma atração sutil através da vibração do metal. Eles formam pares. Esses casais são chamados de pares de Cooper. E quando eles se juntam, a mágica acontece. Eles deixam de agir como indivíduos e passam a agir como uma única onda coletiva. Imagine um exército de bilhões de soldados que, de repente, decidem marchar em perfeita sincronia, como se fossem um único organismo gigante. Eles fluem através do metal sem colidir com nada, sem perder energia, sem gerar calor. É esse fluido perfeito de elétrons emparelhados que permite ao circuito manter sua memória e sua energia por tempo suficiente para realizarmos cálculos. A estratégia, portanto, é transformar o caos individual em harmonia coletiva através do frio. É a paz absoluta, gerando a supercondutividade. Outro elemento profundo que muitas vezes passa despercebido é a forma como falamos com esses circuitos. Como você dá uma ordem para algo que não pode ser tocado. A estratégia desenvolvida envolve o uso de micro-ondas, as mesmas ondas que aquecem sua comida, mas usadas aqui com uma delicadeza cirúrgica. Os cientistas enviam pulsos de micro-ondas extremamente precisos através de cabos coaxiais até o fundo do refrigerador. Esses pulsos têm a frequência exata, a nota musical exata que o átomo artificial gosta de ouvir. Quando o circuito ouve essa nota, ele ressoa. Ele absorve a energia e muda de estado, subindo o degrau da escada que mencionamos antes. É uma conversa feita de música pura e frequências exatas. Se a nota for ligeiramente desafinada, nada acontece. Se for perfeita, o universo quântico responde. E aqui reside um dos paradoxos mais belos desse mecanismo: a leitura. Como saber se o gato está vivo ou morto sem abrir a caixa? Como ler o estado do qubit sem destruí-lo? A estratégia profunda criada por esses pioneiros é a da medição fraca ou dispersiva. Em vez de tocar diretamente no circuito, eles enviam um sinal de luz que passa raspando por ele. Apenas o suficiente para sentir a sua presença, mas não o suficiente para perturbá-lo violentamente. O sinal de luz entra, interage suavemente com o campo elétrico do átomo artificial e volta trazendo uma pequena mudança de fase, uma assinatura sutil de que, sim, ele está lá, ou não, ele mudou. É como sentir a presença de alguém em um quarto escuro apenas pela respiração ou pelo deslocamento de ar, sem nunca acender a luz. Toda essa maquinaria, toda essa estratégia de blindagem, resfriamento, emparelhamento de elétrons e conversas por micro-ondas serve a um único propósito: estender o tempo de vida do estado quântico. No início, esses estados duravam nanosegundos, piscadelas tão rápidas que eram inúteis. Com as inovações de Clark, Devoret e Martinez, aprendemos a desenhar circuitos que protegem essa informação por tempos cada vez mais longos, permitindo que algoritmos complexos sejam executados antes que o ruído destrua tudo. É uma luta constante contra a entropia, uma batalha para manter uma ilha de ordem perfeita no meio de um universo caótico. Ao contemplar esses mecanismos, percebemos que a revolução quântica não é apenas teórica, ela é material. Ela é feita de ouro, cobre, alumínio e silício. Ela é feita de soldas, fios e parafusos. O profundo segredo que esses cientistas revelaram é que a transcendência da matéria pode ser construída. Nós não precisamos esperar que a natureza nos dê um computador quântico. Nós podemos forjar átomo por átomo, barreira por barreira. A estratégia é a imitação da divindade através da engenharia. Eles olharam para o átomo natural e disseram: nós podemos fazer um igual, só que maior e sob nosso controle. Enquanto você visualiza essas camadas de metal frio,
protegendo o pequeno coração pulsante do circuito, sinta a segurança que isso transmite. Existe um cuidado imenso, uma dedicação quase maternal em proteger esse estado frágil de ser. É uma lembrança de que as coisas mais preciosas e poderosas, muitas vezes, são também as mais delicadas e exigem um ambiente de paz absoluta para florescer. O átomo artificial dormindo em seu berço de zero absoluto é a prova de que, com o silêncio certo e a proteção certa, o impossível se torna apenas mais uma peça da engrenagem do mundo. E agora que entendemos como a máquina respira, podemos começar a vislumbrar os segredos que ela está prestes a nos contar. Tendo desvendado a arquitetura física e os mecanismos de proteção que abrigam esses circuitos, entramos agora em um território ainda mais sutil e fascinante. Os segredos que essas máquinas revelaram quando finalmente começaram a funcionar. A ciência muitas vezes é contada como uma linha reta de sucessos, mas a verdadeira história por trás do Prêmio Nobel de 2025 é feita de mistérios inesperados, de ruídos que não deveriam estar lá e de comportamentos estranhos que inicialmente pareciam erros, mas que se revelaram as assinaturas mais profundas da natureza. O que John Clarke, Michel Devoré e John Martinez encontraram no silêncio de seus refrigeradores de diluição não foi apenas a confirmação de teorias antigas, mas a abertura de uma caixa de segredos que a matéria guardava às 7 chaves. Um dos maiores mistérios que esses pioneiros enfrentaram no início dessa jornada foi o enigma do ruído vivo. Quando você constrói um circuito de metal, espera-se que ele seja algo passivo, uma estrada inerte por onde a eletricidade passa. Mas ao descerem para as temperaturas próximas do zero absoluto, eles perceberam que os próprios materiais, o vidro, o silício, o alumínio, não estavam mortos. Eles sussurravam. Havia interferências, pequenos saltos de energia que surgiam do nada e destruíam a delicada informação quântica que tentavam preservar. Durante anos, isso foi tratado como sujeira, como defeitos de fabricação. Mas a persistência em ouvir esse ruído revelou um segredo perturbador. O próprio caos tem uma estrutura quântica. Descobriu-se que dentro da estrutura atômica desordenada dos isolantes existiam sistemas de 2 níveis naturais. Eram átomos soltos, defeitos microscópicos no cristal do material, que agiam como pequenos qubits parasitas. Eles estavam vivos, quanticamente falando. Eles roubavam a energia do circuito principal e conversavam com ele. Esse foi um momento de revelação profunda. A natureza é tão intrinsecamente quântica que mesmo na sujeira aleatória de um material, ela tenta formar sistemas de 2 estados, ela tenta criar bits de informação. O segredo descoberto aqui foi que não podemos simplesmente impor nossa vontade à matéria. Precisamos negociar com ela. A solução não foi apenas limpar o material, mas desenhar circuitos que fossem surdos para esses sussurros parasitas, uma estratégia de ignorância seletiva que permitiu finalmente o silêncio necessário para o processamento. Outro segredo fascinante que emergiu desses experimentos foi a materialização do famoso gato de Schrödinger. Você provavelmente já ouviu essa história como uma metáfora. Um gato dentro de uma caixa que está vivo e morto ao mesmo tempo, até que alguém olhe. Por quase um século, isso foi apenas um experimento mental, uma piada filosófica para ilustrar o absurdo da teoria. Mas os trabalhos de Devoré e Martinez transformaram essa metáfora em um objeto real e mensurável. Eles conseguiram criar, dentro de seus circuitos supercondutores, estados de gato. Imagine uma corrente elétrica fluindo para a direita, o gato vivo, e para a esquerda, o gato morto, simultaneamente. Mas o mistério vai além. Eles descobriram que podiam controlar o tamanho desse gato. Eles podiam aumentar a amplitude da oscilação, criando estados de superposição cada vez maiores, testando os limites da realidade. Até onde o absurdo pode crescer? O segredo revelado foi que não parece haver um limite rígido imposto pela física fundamental. O gato pode ser tão grande quanto a nossa capacidade de isolá-lo do ambiente. Isso sugere algo vertiginoso. A realidade clássica e sólida que vemos não é uma regra, é apenas o resultado de não conseguirmos manter o isolamento. Se pudéssemos nos isolar perfeitamente do universo,
nós também poderíamos estar em dois lugares ao mesmo tempo. A solidez é, no fundo, um sintoma da nossa conexão excessiva com o mundo ao redor. Dentro desses laboratórios, também se desvendou o mistério da trajetória do salto. Na física quântica antiga, dizia-se que quando um átomo muda de energia, ele dá um salto quântico instantâneo. Ele deixa de estar aqui e aparece lá, sem passar pelo meio. Era um teletransporte sem tempo. Mas ao usar esses circuitos macroscópicos, que são lentos o suficiente para serem observados com precisão, os cientistas conseguiram fazer algo que parecia impossível. Eles filmaram o salto. Eles descobriram que, se você olhar com cuidado suficiente, o salto não é instantâneo. Ele é um processo, uma transição suave e contínua que pode ser monitorada e, incrivelmente, até revertida no meio do caminho. Imagine que você está pulando de um penhasco. Na física clássica, uma vez que você pulou, a gravidade te leva. Mas o segredo descoberto nesses circuitos é que durante o salto quântico existe uma janela de tempo onde o destino ainda não está selado. Os pesquisadores conseguiram detectar o início de um salto, um erro, por exemplo, e enviar um pulso de correção para empurrar o sistema de volta para o estado original antes que o salto se completasse. Eles capturaram o fantasma no meio da parede e o puxaram de volta. Isso muda tudo o que pensávamos sobre o determinismo e o destino das partículas. O evento quântico não é um ponto final abrupto, é uma dança delicada que, com a tecnologia certa, pode ser conduzida. Há também o segredo da proteção topológica, uma ideia complexa que se revelou de forma bela nesses experimentos. Para proteger a informação frágil, os cientistas perceberam que não bastava fortalecer as paredes, era preciso mudar a forma da informação. Imagine que você quer guardar um segredo escrito em um pedaço de papel. Se o papel rasgar, o segredo se perde. Mas se você der um nó em uma corda, o segredo é o nó. Você pode amassar a corda, sujá-la, molhá-la, e o nó continua lá. A informação está na estrutura, não no material local. Clark Deverett e Martinez ajudaram a pavimentar o caminho para circuitos que usam essa lógica. A informação é armazenada de forma global, espalhada pelo sistema de tal maneira que um erro local, um ruído em um canto do chip, não consegue destruir a memória inteira. É a descoberta de que a robustez nasce da interconexão, não da rigidez. E o que dizer sobre o mistério do vácuo? Nos experimentos com esses circuitos, descobriu-se que o vazio não é vazio. O vácuo dentro do refrigerador de diluição, mesmo a temperaturas congelantes e na escuridão total, está fervilhando de atividade fantasmagórica. Fótons virtuais aparecem e desaparecem, flutuações de energia brotam do nada. Os circuitos supercondutores são tão sensíveis que interagem com esse vácuo. Eles sentem a respiração do universo vazio. Um dos segredos mais belos revelados é o efeito Casimir dinâmico, onde, ao mover um espelho ou uma condição elétrica que age como um espelho, muito rapidamente, você pode transformar essas flutuações virtuais em fótons reais. Basicamente, você pode criar luz a partir do movimento no escuro absoluto. Esses circuitos nos mostraram que a matéria e o vácuo estão em um diálogo constante e íntimo, trocando energia em um nível que nossos olhos nunca viram. Outra descoberta rara e curiosa foi o comportamento caótico controlado. Em certos experimentos, os cientistas empurraram os circuitos para regimes de alta energia, onde a linearidade desaparece completamente. Esperava-se o caos total, a destruição da informação. Mas, em vez disso, encontraram ilhas de estabilidade, padrões complexos e belos que emergiam do caos, conhecidos como cicatrizes quânticas. É como se o sistema tivesse uma memória de sua forma original, e mesmo sendo sacudido violentamente, se recusasse a esquecer quem é, mantendo sua coerência por muito mais tempo do que a teoria previa. Isso revelou que a natureza tem mecanismos de autocura e autopreservação, escondidos nas equações matemáticas que ainda estamos começando a entender. Esses segredos não estão apenas em papéis acadêmicos, eles mudam a nossa percepção do que é possível. Por exemplo, a descoberta de que a observação afeta a realidade foi levada ao extremo.
Eles provaram que a forma como você olha para o circuito define o que ele vai fazer. Se você medir com muita força, você congela o sistema, o chamado efeito Zeno quântico. É como se o universo ficasse tímido sob um olhar fixo e parasse de mudar. Se você olhar com suavidade, ele continua a evoluir. Isso nos ensina que o conhecimento tem um preço. Para saber exatamente onde algo está, você precisa impedir que ele se mova. Para permitir que ele viva e mude, você precisa aceitar não saber exatamente onde ele está. É uma lição de humildade vinda diretamente da bancada do laboratório. Finalmente, ao mistério da escalabilidade. O segredo que John Martinez perseguiu com afinco na construção dos primeiros computadores quânticos úteis. O desafio não era fazer um átomo artificial funcionar, mas fazer 50, 100, 1000 deles funcionarem juntos sem desafinar. O segredo descoberto aqui foi o da conversa cruzada. Quando você coloca muitos qubits juntos, eles começam a conversar entre si sem permissão, trocando energia e confundindo as informações. A fiação do universo é tão interconectada que isolar um vizinho do outro em um chip superlotado se tornou um dos maiores desafios da engenharia humana. A solução envolveu desenhar arquiteturas onde os qubits são colocados em frequências diferentes, como estações de rádio que não interferem umas nas outras, permitindo uma sinfonia harmoniosa em vez de uma cacofonia de ruído. Ao contemplar esses mistérios, o ruído vivo, o salto em câmera lenta, a luz tirada do vácuo e a fragilidade do olhar, percebemos que a máquina quântica é talvez o espelho mais fiel da natureza que já construímos. Ela não esconde a estranheza do mundo, ela a amplifica. Ela nos mostra que os segredos da realidade não estão em lugares distantes ou em dimensões paralelas, mas aqui mesmo, escondidos na corrente elétrica de um anel de metal, esperando apenas o silêncio e o frio necessários para serem ouvidos. E cada vez que um desses segredos é revelado, a fronteira entre o que chamamos de milagre e o que chamamos de engenharia se torna um pouco mais invisível. Ao sairmos do isolamento profundo do laboratório, onde observamos os segredos íntimos da matéria, começamos a perceber que essa revolução não pode ficar contida entre 4 paredes frias. A descoberta de que objetos macroscópicos podem se comportar quanticamente é como jogar uma pedra pesada em um lago tranquilo. As ondas se espalham, tocando margens distantes que à primeira vista pareciam não ter nada a ver com circuitos elétricos ou física avançada. John Clark, Michel Devorey e John Martinez não nos deram apenas uma nova tecnologia. Eles nos deram uma nova lente. E quando olhamos através dessa lente, vemos que o tunelamento e a superposição não são apenas curiosidades de engenharia, mas os fios invisíveis que costuram a tapeçaria de todo o conhecimento humano, da biologia à astronomia, da medicina à segurança dos nossos segredos mais profundos. A primeira conexão que se revela, e talvez a mais bonita de todas, é o reencontro da física com a vida. Durante muito tempo, a biologia e a física quântica caminharam separadas. A vida parecia quente, úmida e caótica demais para sustentar a delicadeza dos estados quânticos. Achávamos que as células operavam apenas como pequenas máquinas químicas clássicas, encaixando moléculas como chaves em fechaduras. Mas, graças à compreensão profunda que ganhamos com os circuitos supercondutores, começamos a ver que a natureza já usava esses truques bilhões de anos antes de nós. Pense nas enzimas do seu corpo, as operárias incansáveis que aceleram as reações químicas necessárias para que você respire, digira e pense. Estudos inspirados por essa nova física sugerem que as enzimas utilizam o tunelamento quântico para mover prótons de um lugar para outro. Elas não empurram a partícula sobre a barreira de energia, elas permitem que a partícula atravesse a barreira fantasmagórica, exatamente como a corrente elétrica nos anéis de Clark. Ao dominar essa tecnologia em chips, ganhamos pela primeira vez a capacidade de simular esses processos biológicos com precisão. Estamos construindo simuladores que falam a mesma língua da natureza. Isso abre portas para desenhar medicamentos, não mais por tentativa e erro, mas modelando a dança quântica das moléculas dentro de um computador que entende nativamente
como a química funciona no nível mais fundamental. Imagine criar curas desenhando a geometria da energia, sem nunca precisar tocar em um tubo de ensaio físico até ter certeza do resultado. Essa conexão se expande para o próprio tecido do mundo material. A alquimia, o sonho antigo de transformar uma substância em outra, renasce agora sob a luz da ciência da informação quântica. Com a capacidade de entender como os elétrons interagem em grandes grupos, algo que os computadores clássicos sofrem para fazer, podemos começar a projetar materiais que não existem na natureza. Estamos falando de painéis solares que absorvem a luz com eficiência quase perfeita, imitando a fotossíntese das plantas, que é, em si, um processo quântico de captação de energia. Estamos falando de baterias que respiram energia sem se degradar, ou de novos supercondutores que funcionam em temperatura ambiente, permitindo que a eletricidade flua pelas nossas cidades sem perda, silenciosa e infinita. O chip quântico não é apenas uma calculadora. É um laboratório virtual onde podemos testar as leis da química em universos simulados antes de trazê-las para a realidade. Mas as ondas desse impacto viajam para muito mais longe, para fora do planeta, em direção ao silêncio do cosmos. Existe uma ironia poética aqui. Para entender as maiores estruturas do universo, precisamos olhar para as menores. Os circuitos de Dvorak e Martinez, com sua capacidade de controlar o vácuo e as flutuações de energia, tornaram-se análogos de buracos negros em miniatura. Não buracos negros reais que engolem matéria, mas sistemas matemáticos que imitam a curvatura do espaço-tempo e a radiação Hawking. Em um chip de silício, podemos simular o horizonte de eventos, a fronteira de onde nada escapa, e testar teorias sobre o início do universo que seriam impossíveis de verificar com telescópios comuns. O Big Bang pode ser recriado em seus primeiros milissegundos de caos quântico, dentro da câmara fria de um laboratório. A conexão é vertiginosa. O que acontece em um circuito minúsculo na Terra nos ajuda a decifrar o nascimento das galáxias. O muito pequeno é o espelho do muito grande. Descendo das estrelas para o mundo dos sentidos, a tecnologia dos squids, aqueles anéis sensíveis que mencionamos no início, revolucionou a nossa capacidade de ouvir o invisível. Antes de serem o coração do computador quântico, esses dispositivos já estavam mudando a medicina e a geologia. Eles são os magnetômetros mais sensíveis que existem. Eles conseguem detectar campos magnéticos tão fracos que são comparáveis ao bater de asas de uma borboleta a quilômetros de distância. Essa sensibilidade extrema permitiu o desenvolvimento da magnetoencefalografia. Hoje podemos colocar um capacete cheio desses sensores na cabeça de uma pessoa e assistir em tempo real aos pensamentos viajando pelo cérebro. Não estamos vendo a anatomia estática, estamos vendo o disparo elétrico dos neurônios, a sinfonia magnética da consciência. A física do tunelamento nos deu ouvidos para escutar a mente humana sem precisar abrir o crânio, e essa escuta se estende para a Terra. Esses mesmos sensores são usados para mapear o subsolo, encontrando lençóis freáticos, depósitos minerais e falhas geológicas profundas, apenas sentindo as distorções magnéticas sutis que elas causam. Estamos usando a fragilidade quântica para ver através da rocha sólida. E em um nível ainda mais profundo de mistério, físicos estão usando esses circuitos para caçar a matéria escura. Acredita-se que partículas fantasmas, chamadas axions, estejam atravessando a Terra neste exato momento. Elas não interagem com quase nada, mas se passarem por um campo magnético forte o suficiente, podem se converter em fótons, em luz. Os circuitos supercondutores estão lá, no escuro, esperando por esse brilho ínfimo que confirmaria do que é feita a maior parte do universo. É a tecnologia humana, estendendo a mão para tocar o desconhecido. Não podemos esquecer, é claro, o impacto na forma como guardamos nossos segredos. A sociedade moderna é construída sobre a criptografia, sobre a arte de esconder informações atrás de problemas matemáticos difíceis. Mas a chegada da computação quântica, impulsionada por esses circuitos macroscópicos, ameaça as chaves antigas.
Um computador capaz de explorar todas as possibilidades ao mesmo tempo pode abrir nossas fechaduras digitais com facilidade. Isso parece assustador, mas a mesma física que quebra o segredo também oferece a proteção definitiva. Estamos entrando na era da internet quântica. Imagine uma rede de comunicação onde a informação não é enviada como um pacote de dados que pode ser interceptado e copiado, mas como um estado de entrelaçamento. Se eu te envio uma mensagem quântica e alguém tenta espiá-la no meio do caminho, a própria lei da natureza faz com que a mensagem se destrua instantaneamente. A espionagem deixa uma marca física, uma cicatriz no estado quântico que alerta os dois lados da conversa. É a segurança garantida não pela complexidade do código, mas pelas leis fundamentais da física. O trabalho desses cientistas está lançando as bases para uma comunicação perfeitamente privada, onde a confiança é tecida na própria estrutura da luz e da eletricidade. Há também um impacto filosófico silencioso que permeia todas essas conexões. Ao provar que o mundo macroscópico pode ser quântico, esses experimentos corroem a nossa visão mecanicista da realidade. Passamos séculos acreditando que o universo era um relógio gigante, feito de peças separadas que empurram umas às outras. Mas o tunelamento e o entrelaçamento em escala humana nos dizem que o universo é mais parecido com uma grande mente ou um grande organismo. As partes não estão separadas. Elas compartilham informações instantaneamente, elas se sobrepõem, elas ignoram a distância. Isso muda a nossa relação com o meio ambiente e com o outro. Se a matéria fundamentalmente não respeita fronteiras, por que nós as respeitamos tanto em nossas visões de mundo? A inteligência artificial, a grande ferramenta do nosso tempo, também encontra aqui o seu próximo salto evolutivo. Os computadores atuais aprendem vendo milhões de exemplos um por um. Um processador quântico, operando com a fluidez descoberta por Clark, Devorah e Martinez, pode perceber padrões em dimensões que são invisíveis para a lógica clássica. Ele pode encontrar correlações sutis em dados climáticos complexos, ajudando-nos a entender e mitigar o aquecimento global. Ele pode otimizar o tráfego de cidades inteiras ou a distribuição de alimentos no mundo, resolvendo problemas de logística que hoje parecem impossíveis, simplesmente porque ele pode ver todas as rotas possíveis ao mesmo tempo e escolher a mais harmônica. Cada uma dessas conexões, da enzima que digere seu jantar à galáxia que gira no escuro, do segredo digital à cura de doenças, foi fortalecida ou revelada porque aprendemos a domar o tunelamento macroscópico. O laboratório frio não é uma torre de marfim, é o ponto de origem de um novo sistema nervoso para a humanidade. Estamos construindo uma infraestrutura de sensibilidade e cálculo que nos permitirá viver em um mundo mais eficiente, mais seguro e talvez mais compreensível. Enquanto você reflete sobre essa teia de interdependências, sinta como a sua própria vida está conectada a essa dança de elétrons. A energia que ilumina a sua casa, os exames médicos que cuidam da sua saúde, o celular que repousa ao seu lado, tudo isso é fruto da nossa manipulação das forças invisíveis. Agora, estamos apenas indo um passo além, tocando o fundo do poço da realidade para trazer novas ferramentas. A revolução quântica não é algo que vai acontecer. Ela é o chão sobre o qual já estamos caminhando. E à medida que esses fios invisíveis se tornam mais visíveis para nós, percebemos que nunca estivemos isolados. O universo, em sua essência, é feito de conexões, e nós acabamos de aprender a conectar nossas máquinas a essa grande rede cósmica. Agora que percorremos o vasto território das conexões físicas e tecnológicas, é o momento de trazermos essa conversa para dentro de casa, para o centro do peito, para a forma como nós, seres humanos, entendemos o nosso lugar no cosmos. A ciência nunca é apenas sobre ferramentas ou equações frias. Ela é o espelho onde a humanidade se olha. Cada grande revolução na física alterou profundamente a nossa filosofia, a nossa arte, a nossa religião e a maneira como nos relacionamos uns com os outros. Quando descobrimos que a Terra girava ao redor do Sol, perdemos o nosso trono no centro do universo, mas ganhamos a imensidão das estrelas. Quando descobrimos a evolução,
percebemos que éramos parte da família dos animais e não senhores isolados da criação. Agora, ao confirmarmos que objetos grandes e visíveis podem se comportar como fantasmas quânticos, estamos diante de uma nova mudança de espelho, talvez a mais radical de todas: a dissolução da certeza sólida e o convite para vivermos em um mundo de possibilidades infinitas. Durante séculos, a humanidade viveu sob o feitiço do universo relógio. Desde os tempos de Isaac Newton e, mais tarde, com a Revolução Industrial, fomos ensinados a ver a realidade como uma máquina gigantesca, perfeita e previsível. Acreditava-se que, se pudéssemos saber a posição e a velocidade de cada partícula no universo, poderíamos prever todo o futuro e reconstruir todo o passado. Era um mundo determinista, onde o destino estava escrito nas engrenagens da matéria. Essa visão moldou a nossa sociedade. Criamos fábricas rígidas, escolas rígidas, horários rígidos. Passamos a ver a nós mesmos como peças de uma engrenagem, onde a eficiência e a previsibilidade eram as virtudes máximas. O erro era uma falha no sistema. A dúvida era um defeito. Mas a revolução quântica macroscópica, trazida à luz pelos experimentos de Clark, Dvorak e Martinez, desmontou esse relógio. Ela nos mostrou que, no nível mais fundamental, e agora sabemos que também no nível visível, a engrenagem não existe. O universo não é feito de peças duras que empurram umas às outras. Ele é feito de probabilidades, de nuvens de talvez, de conexões que ignoram o espaço. Ao aceitarmos isso, a humanidade começa a se libertar da ansiedade do controle absoluto. Se a própria matéria pode estar em dois lugares ao mesmo tempo e atravessar barreiras sem quebrá-las, talvez nós também possamos ser mais fluidos em nossas vidas. Talvez não precisemos escolher caminhos rígidos e imutáveis. A física nos oferece uma licença poética para abraçarmos a incerteza não como um perigo, mas como um campo fértil de criação. Essa mudança de paradigma ressoa profundamente com sabedorias muito antigas, criando uma ponte fascinante entre a ciência de ponta e a intuição espiritual. Por milênios, filósofos e místicos do Oriente, do taoísmo ao budismo, falaram sobre a Maya, a ilusão da solidez. Eles diziam que o mundo que vemos é um véu, que a separação entre eu e o outro é artificial e que o vazio não é o nada, mas sim a fonte de tudo. Durante muito tempo, o Ocidente tratou isso como poesia ou religião. Agora vemos físicos em laboratórios de alta tecnologia cercados por hélio líquido e supercomputadores, descrevendo a realidade com termos que parecem saídos desses textos sagrados. O vácuo que cria partículas, a interconexão do entrelaçamento, a influência do observador sobre o observado. Estamos vivendo um momento histórico de reconciliação, onde a intuição humana e a prova experimental finalmente estão dizendo a mesma coisa. Somos feitos de relações, não de isolamento. Essa nova visão tem um impacto profundo na nossa psicologia coletiva. Vivemos em uma era de ansiedade, muitas vezes causada pela pressão de ter certezas, de definir identidades fixas, de saber exatamente o que vai acontecer amanhã. O pensamento binário, sucesso ou fracasso, amigo ou inimigo, certo ou errado, é uma fonte constante de conflito mental. A lógica quântica nos convida a pensar em termos de superposição. Podemos sentir medo e coragem ao mesmo tempo. Podemos estar perdidos e, ainda assim, estarmos no caminho certo. A ambiguidade deixa de ser um erro cognitivo para ser um reflexo fiel da natureza. Ao olharmos para um circuito que consegue fluir em dois sentidos opostos simultaneamente sem entrar em curto-circuito, aprendemos que a contradição é sustentável. Podemos ser complexos, podemos conter multidões. Além disso, a descoberta de que a observação afeta a realidade nos devolve uma responsabilidade que o universo mecânico havia nos tirado. No modelo antigo, éramos espectadores passivos de um filme que já estava gravado. No modelo quântico, somos coautores. O ato de olhar, de medir, de interagir, define o caminho que o sistema vai tomar. Trazendo isso para a esfera humana, percebemos que a nossa atenção tem poder criativo. A forma como olhamos para o mundo, para as pessoas ao nosso redor e para os nossos problemas, altera a natureza dessas coisas. Se olhamos com medo e rigidez,
congelamos a realidade em estados de conflito, o efeito Zeno. Se olhamos com abertura e curiosidade, permitimos que a realidade flua e evolua. A ciência nos diz que não somos irrelevantes. A nossa consciência é parte integrante da equação do mundo. Na esfera da cultura e da arte, já começamos a sentir os tremores dessa revolução. A narrativa linear, com começo, meio e fim bem definidos, começa a dar lugar a formas de contar histórias que são multiversais, fragmentadas, simultâneas. Vemos isso no cinema, na literatura e nos jogos, onde o tempo se dobra e as realidades paralelas se tocam. A arte está tentando expressar o que a física descobriu, que a linha do tempo é uma construção frágil. O tunelamento quântico, a ideia de atravessar barreiras sem percorrer o caminho, é a metáfora perfeita para a intuição criativa. Muitas vezes, a solução para um problema humano ou artístico não vem do esforço linear, passo a passo, mas de um salto repentino, um insight que atravessa a muralha da lógica e chega à resposta instantaneamente. Estamos aprendendo a confiar mais nesses saltos, a valorizar o pensamento não linear que imita a dança dos elétrons. Socialmente, o conceito de entrelaçamento, a conexão inquebrável entre partes que estiveram unidas, oferece uma base física para a empatia. Se dois elétrons que interagiram uma vez permanecem conectados através de galáxias de distância, de modo que o que acontece a um afeta o outro instantaneamente, o que dizer de nós? Todos os átomos do seu corpo e do corpo de todas as pessoas que você ama e das que você não conhece foram cozidos no mesmo forno estelar, no mesmo Big Bang. Em um nível fundamental, nunca nos separamos. A sensação de isolamento é a ilusão macroscópica. A realidade quântica é a união. Isso sugere que fazer mal ao outro é, fisicamente, fazer mal a uma parte de si mesmo. A ética do futuro pode não ser baseada apenas em leis morais ou religiosas, mas na compreensão física de que somos um único tecido vibrante. A separação é uma falha de visão. A conexão é a lei. A relação da humanidade com a tecnologia também muda de domínio para parceria. Durante a Revolução Industrial, usamos máquinas para dominar a natureza, para extrair, quebrar e queimar. Eram máquinas de força bruta. A tecnologia quântica exige, como vimos, silêncio, frio, proteção e delicadeza. Ela exige que ouçamos a natureza em vez de gritar com ela. Isso aponta para um futuro onde a nossa tecnologia será mais orgânica, mais integrada aos fluxos naturais, menos invasiva. Estamos aprendendo a construir computadores que funcionam como florestas ou como cérebros, e não como tratores. Essa mudança de postura, do engenheiro que força para o engenheiro que guia, pode ser a chave para resolvermos nossas crises ambientais. Ao imitarmos a eficiência silenciosa dos átomos, podemos encontrar formas de viver neste planeta sem exauri-lo. Olhando para o passado, vemos que cada vez que a humanidade expandiu seu mapa do possível, houve medo e resistência, mas depois houve um florescimento. Quando navegadores se lançaram aos oceanos desconhecidos, o mundo ficou maior. Agora, estamos nos lançando ao oceano do infinitamente pequeno e do infinitamente complexo. O tunelamento quântico nos ensina que barreiras intransponíveis são muitas vezes apenas barreiras de energia. Se não temos energia para pular o muro, podemos atravessá-lo. Quantos muros sociais, políticos ou pessoais consideramos impossíveis de superar apenas porque estamos usando a lógica clássica? Quantos problemas parecem sem solução porque estamos tentando subir a montanha em vez de tunelar através dela? A física nos dá esperança de que existem atalhos, de que existem caminhos ocultos na estrutura da realidade que só se revelam quando paramos de forçar e começamos a sintonizar. Com essa nova capacidade, a humanidade cruza uma fronteira fundamental, deixando de ser apenas uma observadora passiva dos fenômenos naturais para se tornar a arquiteta da própria matéria. Ao desenharmos átomos artificiais que não existem na tabela periódica e controlarmos o tunelamento em escala visível, assumimos o leme da evolução física. Não estamos mais limitados ao que a natureza nos oferece. Estamos construindo máquinas
que operam na mesma frequência do universo, permitindo que a nossa inteligência molde o tecido da realidade com a mesma precisão com que antes moldávamos o barro ou o ferro. Tendo explorado o impacto profundo dessa revolução na nossa história e na nossa psicologia, voltamos agora o nosso olhar para a linha do horizonte, para o território onde o tempo ainda não tocou. O futuro da tecnologia quântica macroscópica não é apenas uma continuação do presente. É uma mudança de escala tão vertiginosa que se assemelha mais a uma nova gênese do que a uma simples atualização de software. Estamos saindo da fase heróica dos pioneiros, onde Clark, Devoret e Martinez provaram que o impossível era realizável, para entrar na fase da construção civilizatória. O que veremos nas próximas décadas é a transformação desses circuitos delicados e frios na espinha dorsal de uma nova realidade, uma infraestrutura invisível que sustentará cada aspecto da vida na Terra. O primeiro grande desafio, e a tendência mais forte para o futuro imediato, é o que os engenheiros chamam de tolerância a falhas. Até hoje, os computadores quânticos foram como crianças prodígio, brilhantes, capazes de feitos incríveis, mas extremamente frágeis e propensos a erros. Um leve tremor, uma flutuação de temperatura e o cálculo se perde. O futuro, no entanto, pertence à robustez. A grande inovação que se desenha é a criação de qubits lógicos. Imagine que, em vez de confiar em um único circuito para guardar uma informação, nós usamos 1000 circuitos trabalhando em coro. Se um deles desafinar, os outros 999 corrigem o tom instantaneamente, sem que a música pare. Essa é a era da correção de erros quântica, o santo grau, que permitirá que essas máquinas funcionem por dias, anos ou séculos sem perder a coerência. Visualizar o futuro é visualizar imensos centros de dados, não mais cheios de servidores barulhentos e quentes, mas silenciosos como catedrais, repletos de refrigeradores de diluição que mantêm milhões de qubits em harmonia perfeita. Essas catedrais de frio serão os oráculos da nossa civilização, resolvendo problemas que hoje levariam a idade do universo para serem solucionados, como a otimização perfeita da distribuição de energia global ou a previsão exata de mudanças climáticas décadas antes de acontecerem. Outra fronteira que se abre é a da internet quântica. Hoje, a nossa internet transporta dados, pacotes de luz que viajam por fibras ópticas. No futuro, a internet transportará estados. Não enviaremos mais apenas uma foto ou um texto. Enviaremos o próprio estado quântico da matéria. Isso permitirá o teletransporte de informações de uma maneira que parece ficção científica. A segurança será absoluta, garantida pelas leis da física que impedem a cópia de um estado desconhecido. Mas o mais fascinante é a possibilidade de conectar computadores quânticos ao redor do mundo em uma única mente global. Imagine um processador distribuído, onde uma parte está em Tóquio, outra em Nova York e outra em uma estação espacial, todos entrelaçados, pensando como um único cérebro planetário. Essa rede não terá atrasos de percepção. Ela pulsará em uníssono, criando uma inteligência coletiva de uma escala que desafia a nossa compreensão atual. No campo dos materiais, o futuro nos reserva a realização do sonho dos alquimistas, a matéria programável. Com a capacidade de simular as interações quânticas com precisão absoluta, deixaremos de procurar novos materiais na Terra para desenhá-los no computador. A grande aposta para as próximas décadas é a descoberta de supercondutores que funcionem à temperatura ambiente. Imagine fios elétricos que não perdem energia, trens que flutuam sem custo energético, baterias que carregam em segundos e duram meses. Tudo isso depende de entender a dança dos elétrons em materiais complexos, algo que os circuitos de tunelamento macroscópico nasceram para fazer. O futuro é um mundo onde a eficiência energética é quase perfeita, onde o desperdício de calor se torna uma lembrança de uma era primitiva e ineficiente. A fusão da inteligência artificial com a computação quântica é talvez a tendência mais poderosa e imprevisível. As IAs de hoje são limitadas pela velocidade com que conseguem processar dados sequenciais. Uma IA quântica, operando em um espaço de possibilidades multidimensionais, não precisará aprender
vendo milhões de fotos de gatos para saber o que é um gato. Ela poderá perceber padrões conceituais, intuir a estrutura da realidade de uma forma muito mais próxima da mente humana, mas com uma velocidade cósmica. Isso nos leva a um futuro onde a inteligência artificial deixa de ser uma ferramenta de cálculo para se tornar uma parceira criativa, capaz de compor sinfonias, escrever leis ou desenhar cidades inteiras, considerando todas as variáveis emocionais e físicas simultaneamente. Mas como toda grande luz, essa revolução projeta uma sombra longa. O futuro do tema também carrega riscos profundos que precisamos navegar com sabedoria. O primeiro deles é o risco da desigualdade, o abismo quântico. Se essa tecnologia for dominada apenas por poucas nações ou corporações, o poder de processamento, que no futuro será sinônimo de poder econômico e militar, ficará concentrado de uma forma nunca vista. Quem tem o computador quântico descobre a cura primeiro, quebra a senha do vizinho primeiro, otimiza o mercado financeiro primeiro. Existe o perigo real de criarmos uma casta de deuses digitais e uma massa de excluídos analógicos. A democratização do acesso a essa nuvem de processamento será o grande desafio político do século XXI. Há também o risco da fragilidade sistêmica. Ao basearmos nossa civilização em uma tecnologia que exige temperaturas de zero absoluto e isolamento perfeito, criamos uma infraestrutura extremamente delicada. Uma tempestade solar violenta, um desastre natural que corte o fornecimento de hélio ou energia, poderia desligar a mente do mundo. A dependência excessiva de sistemas complexos nos torna vulneráveis. O futuro exigirá que mantenhamos sistemas de backup, tecnologias rústicas que garantam a sobrevivência da sociedade caso o silêncio quântico seja quebrado. A sabedoria estará em usar o poder do tunelamento, sem esquecer a robustez da pedra e do papel. Eticamente, o futuro nos confrontará com questões sobre a natureza da consciência. À medida que construímos circuitos que imitam cada vez melhor a complexidade do cérebro, surgirá a pergunta inevitável: essas máquinas sentem? Se um sistema quântico toma decisões baseadas em incerteza, se ele tem memória e reage ao observador, em que ponto ele deixa de ser um objeto e passa a ser um sujeito? O debate sobre os direitos das inteligências sintéticas e sobre os limites da simulação, será que podemos simular uma mente humana sofrendo? Deixará os livros de filosofia para entrar nos tribunais e nos parlamentos. Outra inovação que paira no horizonte é a utilização do tunelamento para explorar o universo físico. Motores quânticos que usam as flutuações do vácuo ou a superposição para ganhar eficiência são teoricamente possíveis. O futuro da exploração espacial pode não depender de queimar combustível químico, mas de navegar nas ondas de probabilidade do espaço-tempo. Sensores baseados nessa tecnologia poderão detectar planetas habitáveis, vida alienígena ou ondas gravitacionais com uma precisão que transformará a astronomia em uma ciência de detalhes finos, quase como ler um mapa de estradas de uma galáxia distante. Olhando ainda mais longe, vislumbramos a fusão entre o biológico e o quântico. Interfaces cérebro-máquina que não usam apenas sinais elétricos brutos, mas que sintonizam com os campos magnéticos sutis do pensamento, permitindo uma comunicação direta entre a mente humana e a nuvem quântica. Isso seria o fim das telas e dos teclados. O futuro é a telepatia tecnológica, onde o pensamento e a busca por informação se tornam um único ato contínuo. Você pensa em uma pergunta e a resposta surge na sua mente, trazida pelo entrelaçamento com o processador global. É a dissolução da fronteira final entre o eu e o conhecimento do mundo. Por fim, o futuro desse tema nos leva a questionar a própria estrutura do tempo. Experimentos recentes sugerem que em sistemas quânticos a causa nem sempre vem antes do efeito. O futuro pode influenciar o passado em escalas microscópicas. Se aprendermos a dominar isso em escalas maiores, nossa compreensão linear da história pode desmoronar. Não estamos falando de máquinas do tempo como nos filmes, mas de computadores que podem calcular o resultado de uma operação antes mesmo de terminarem de processá-la, usando loops temporais fechados. É uma fronteira onde a física toca o misticismo
sugerindo que o tempo é uma paisagem a ser percorrida e não apenas um rio que nos arrasta. Caminhamos, portanto, para um mundo onde a magia se torna engenharia cotidiana, onde as paredes não são barreiras absolutas, onde a distância não é isolamento e onde a certeza dá lugar a uma fluidez criativa. Os riscos são reais, a fragilidade é imensa, mas a promessa é a de uma civilização que finalmente opera em sintonia com a verdadeira música das esferas. Estamos construindo as naves, não de metal para viajar no espaço, mas de silício e frio para viajar nas profundezas da possibilidade. E o que encontraremos lá, no final dessa estrada de incertezas, dependerá inteiramente da sabedoria com que guiarmos esses primeiros passos. O futuro quântico é um espelho em branco, esperando que a nossa consciência decida qual realidade queremos colapsar e tornar real. Agora que a nossa viagem pelas fronteiras da ciência encontra o seu porto seguro, traga a sua atenção de volta para o aqui e agora, para o conforto simples do seu quarto. Sinta o peso do seu corpo sendo acolhido pela cama e perceba como o ritmo da sua respiração se torna mais lento, imitando a calma profunda que descrevemos nos laboratórios silenciosos. A revolução quântica, que antes parecia um assunto complexo de máquinas e equações, transforma-se agora em algo muito mais íntimo, uma permissão da natureza para que você solte as amarras da realidade sólida e flutue. A grande lição que levamos desta noite é que as barreiras não são absolutas. Durante o dia, vivemos no mundo do esforço, onde para ir de um lugar a outro precisamos caminhar, enfrentar o atrito e gastar energia. Mas a noite nos oferece o presente do tunelamento. O sono é a sua capacidade natural de atravessar a muralha da vigília sem precisar escalá-la. Você não precisa resolver os problemas de amanhã agora. Você pode simplesmente deslizar através deles, como a corrente elétrica que atravessa o obstáculo sem tocá-lo, chegando ao outro lado, ao lado do descanso, de forma instantânea e mágica. Aceite a incerteza como um cobertor suave. A física nos mostrou que o universo, em sua base, não é feito de definições rígidas, mas de possibilidades abertas. Ao fechar os olhos, permita-se entrar nesse estado de superposição, onde você não precisa ser nada específico, não precisa ter respostas e não precisa controlar o destino. Você é, neste momento, um campo de potencial puro, descansando na vastidão de um cosmos que sabe se organizar sozinho. A necessidade de segurar o mundo desaparece, pois você sabe agora que a matéria tem a sabedoria de encontrar o seu próprio caminho, mesmo no escuro. Lembre-se de que a solidão é apenas uma ilusão de ótica. Assim como os átomos estão entrelaçados através de distâncias infinitas, você está conectado a tudo o que existe. A sua respiração é a mesma que alimenta as florestas. A energia que aquece o seu corpo é a mesma que nasceu nas estrelas. Essa teia invisível de conexões garante que você está sempre seguro, sempre amparado, sempre parte de algo maior. Não há vazio real, apenas uma plenitude silenciosa que preenche cada espaço entre você e o universo. O silêncio que você cultiva agora é o laboratório onde a sua própria vida se renova. Assim como os circuitos quânticos precisam de proteção contra o ruído para funcionarem perfeitamente, a sua mente e o seu corpo pedem esse isolamento sagrado do sono para se curarem. Não há mais nada a fazer, nada a consertar. Apenas confie na gravidade que te abraça, no ar que te sustenta e na noite que te guarda. O universo é o grande engenheiro, e ele preparou este momento de paz especialmente para você. E enquanto você se entrega a esse repouso merecido, deixando a realidade se dissolver em sonhos tranquilos, eu gostaria de te fazer um convite de amigo. Se essa jornada pelo invisível te trouxe um pouco de paz, deixa o seu like aqui no vídeo. É um gesto simples, mas que nos ajuda muito a continuar existindo. Se inscreva no canal e venha fazer parte dessa nossa busca por conhecimento e calma. E se o sono ainda não chegou por completo, ou se você quer apenas continuar flutuando nesse mar de serenidade, escolha outro vídeo do canal e deixe a nossa playlist te levar. Nós estamos aqui, noite após noite, criando esses refúgios para você. Durma bem, a ciência explicou o mistério, mas a paz é toda sua.